A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estou aqui para mais um vídeo. Não estou gravando vídeo assim direto, né? Às vezes por causa da negligência mesmo dos cristãos, né? Que não compartilha, não dá like, não faz nada, né? Mas Deus falou fortemente comigo nessa madrugada a respeito dessas coisas, né? A respeito de quem não está fazendo nada na obra. Foi assustador que Deus me mostrou nessa madrugada. Depois de eu ter orado um pouco, né? Foi coisa tremenda, meus irmãos. Deus, ele me mostrou a bandeira do anticristo. Deus, meus irmãos, me mostrou uma pessoa ali enviada pelo anticristo que estava demolindo tudo que era de casa. Aquelas casas, meus irmãos, que não tinha a bandeira do anticristo. Aqueles que tinham a bandeira do anticristo, esse aí o anticristo não mexia. Mas aqueles que tinham a bandeira, aqueles que não tinham a bandeira, ele estava demolindo as casas. Demolindo com a máquina, né? Demolindo assim com a máquina, derrubando tudo. E ali, meus irmãos, uma pessoa lia a Bíblia no capítulo 15 de João e o versículo 2. Depois você medite para tirar as suas conclusões, né? Lá nesse versículo Deus vai falar dos cristãos negligentes que não faz nada na obra, né? Que também não deixa o pecado, não abandona o pecado, foi isso que Deus me mostrou. Aqueles que não deixam o pecado. Deus me mostrou que essa bandeira, os cristãos que não estão conseguindo largar o pecado, já estão andando com essa bandeira. É algo assim, invisível, né? Já estão andando com essa bandeira. E, meus irmãos, essa bandeira ela tem uma cor de azul. Sabemos que tem azul de tudo quanto é jeito, né? Mas eu vou falar aqui a cor certa, para que você não fique com dúvida, né? Era um azul assim, meus irmãos, da cor do mar. Quando você vai chegando no mar assim de longe, você vê aquele azul, né? Pronto, era uma cor daquela dali. O Senhor disse que ali é a cor da bandeira do anticristo. E aqueles que estão, meus irmãos, em pecado, que não estão conseguindo abandonar o pecado, já carrega consigo mesmo essa bandeira. E aí o anticristo não persegue. Mas aqueles que não tem essa bandeira, o anticristo vai perseguir. O Senhor me mostrou uma pessoa. Eu não conhecia essa pessoa, só vi ele dentro da máquina, derrubando tudo que era de casa, demolindo. E aí, meus irmãos, esses cristãos que não largam o futebol, meus irmãos, não largam o pecado, já estão andando com a bandeira do anticristo. Foi isso que o Senhor me mostrou. E uma pessoa lia também a Bíblia no capítulo 15 de João e o versículo 2. E aí, meus irmãos, eu quero ler aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e até o versículo 3, só para a nossa meditação. Diz assim, meus irmãos: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disseres a paz e segurança,
então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha, meus irmãos, que palavra, né? Lá o Senhor me mostrou que o anticristo está muito perto de ser levantado, de se manifestar. Deus me mostrou para mim nessa madrugada. Está muito perto. E aí, meus irmãos, a gente viu aqui uma palavra onde o apóstolo Paulo está se referindo a essas coisas, né? O apóstolo Paulo está se referindo à paz na Palestina. Porque aquele lugar ali sempre esteve em guerra, sempre esteve em luta, por causa daquelas terras ali. A Palestina, meus irmãos, no tempo de Moisés era Edom, né? Era Edom, porque Deus ele fez uma promessa para Abraão, que ele dava as terras ali a Abraão, a começar do rio Nilo até o rio Eufrates, que fica no Iraque, né? E aí essas terras Deus chamou Moisés e mandou que repartisse todas as terras, mas não deu tempo. Moisés, né? Deus recolheu. E aí quem terminou de repartir as terras foi o Josué. Então isso aqui o apóstolo Paulo está se referindo a isso, né? Essa parte aqui a gente sabe que é a região sul. É a região sul aonde foi repartido essas terras. Essa parte ficou a região sul para Judá. E aí passou de Edom para a Judéia. E até nos dias de Jesus era a Judéia, não é? Que Jesus fala lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 16. Ele diz: quem tiver na Judéia, fuja para os montes, né? Até aqueles dias ali era Judéia também. E aí depois Jesus profetizou dizendo que a respeito do templo, que o templo ia ser jogado por terra, né? E aí veio os romanos, derrubaram o templo, riscaram a Judéia do mapa e colocaram a Palestina. Então é dessas coisas mesmo que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo: quando será paz e segurança, virá repentina destruição. Então veja, meus irmãos, que não vai ter paz, assim como muitos pregadores pregam por aí. Paz quando o anticristo manifestar. Veja que isso é uma grande mentira, uma grande ilusão. Eles falam isso baseado nas 70 semanas de Daniel, né? Mas 70 semanas de Daniel já se cumpriu. É uma grande mentira. Aqui a gente vê muito claro que diz: quando disser a paz e segurança, haverá repentina destruição. Então não haverá paz. Essa paz, meus irmãos, é só quando Jesus pisar na terra para reinar por 1000 anos, com a igreja que vai ser arrebatada. A gente vê por aí muitas pessoas blasfemando e dizendo que Jesus não vai mais pisar nessa terra, porque se Jesus vir pisar nessa terra de novo, ele vai ser afuzilado. Olha, meus irmãos, que blasfêmia, né? No capítulo 14 de Zacarias, versículo 4, as escrituras nos deixam muito claro que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. E a igreja que vai ser arrebatada vai estar com Jesus. E aí, meus irmãos, é preciso a gente ter muito cuidado. É preciso a gente ter muita vigilância para poder estar ali com Cristo naquele dia, né? Porque, meus irmãos, olha, durante o dia são milhares de gente que desce, né? A sepultura sem a coroa da vida, né? No Apocalipse diz: olha, cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Para que ninguém roube a tua coroa. E aí a gente vê durante o dia milhares e milhares de gente que desce a sepultura sem a coroa da vida, né?
Mas o Senhor me despertou nessa madrugada para falar, meus irmãos, que está muito perto do anticristo se manifestar. A igreja ela vai passar pelo anticristo, porque o Senhor me mostrou que aquele que tinha a bandeira, essa bandeira do anticristo, o anticristo não perseguia, que representa o pecado. Mas aqueles que não tinham essa bandeira, ele estava demolindo tudo que era de casa. Olha que visão tremenda, né? E aí uma pessoa lia também a Bíblia no capítulo 15 de João e o versículo 2. Ali fala da negligência dos cristãos. Por isso, meus irmãos, que eu tenho às vezes ficado meio triste, não tenho gravado vídeo, por causa da negligência dos cristãos. Porque se compartilhasse os nossos vídeos, se desse like, se fizesse essas coisas, nos ajudasse, quer dizer que o canal crescia. Mas como as pessoas não fazem isso, o canal não cresce. E aí o Senhor me falou nessa madrugada sobre a negligência dos cristãos, né? Você medita lá no capítulo 15 de João e o versículo 2. Eu não sabia nem que versículo era, não sabia nem o que estava falando, porque a pessoa lia para mim na visão, mas eu é visão, a gente não sabe, né? É algo assim que fica encoberto. Mas quando a gente vai ler, a gente fica assustado com a mensagem que Deus está passando para nós. Então fica mais aí este vídeo para a sua meditação. Que Deus assim vos abençoe.